Mas eu começo falando do Vasco. Estreia do Fernando Diniz, deu aquela esperança, né, pro torcedor, claro. Só que o time perdeu de novo. Aí, viajar é bom demais, né? Curtir um som, admirar a paisagem, conhecer novos lugares. E se você é jogador do Vasco, ainda tem essa recepção aí, ó. Um clube abraçado em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mas se o embarque é cheio de sorrisos, os destinos têm sido um pesadelo. Vasco foi jogar em 6 lugares diferentes nos últimos 17 dias e nada de trazer uma vitória na bagagem. A turnê começou em Minas, ainda com Fábio Carille, e terminou ontem em Buenos Aires, na estreia de Fernando Diniz. Jogo enjoado contra o Lanús pela Sul-Americana. Vasco começou com atitude, marcando em cima, mas sem aquela inspiração. O que faltou no primeiro tempo, na minha opinião, foi ter mais agressividade. Tinha hora que a gente já tinha envolvido o Lanús, o jogo se apresentava para ser mais vertical e a gente continuava trocando passe mais lateralizado. A melhor chance foi do Lanús. Marcelino Moreno driblou Léo Jardim e Luiz Gustavo tirou bem demais. Aí no segundo tempo o Vasco se enrolou de vez. O Lanús foi chegando e aos 8 minutos o Sálvio apareceu livrinho na direita. Marcite ainda furou feio, mas o Carreira não perdoou. A gente toma um gol, o time perde um pouco de confiança e aí as outras coisas começa a vir um histórico recente. E o time acho que deu uma sentida. E se tinha alguma esperança de reação, acabou de vez na expulsão do Hugo Moura. 1-0 Lanús e o Vasco já não tem chances de ficar em primeiro e passar direto para as oitavas. Vai precisar ganhar do Melgar em São Januário para não ser eliminado. Se passar, disputa a vaga nas oitavas da Sula num mata-mata contra um terceiro colocado de um grupo da Libertadores. A gente precisa resgatar a confiança, ter coragem para enfrentar esse momento e fazer o time jogue bem, que ganhe jogos e que a torcida crie essa conexão com o time, porque a torcida do Vasco, ela de fato faz muita diferença. Ou se faz. Depois de muita viagem e muito sufoco, tá na hora de voltar para casa, né? Senhoras e senhores passageiros, estamos nos aproximando do aeroporto do Galeão. Mantenham os cintos afivelados, as poltronas na posição vertical e podem abrir um sorriso. O próximo destino é São Januário. Os tempos de comissário. Finalmente, São Januário, né? Sábado é no Caldeirão contra o Fortaleza, abrindo aí uma série de 5 jogos do Vasco no Rio, 4 em São Januário e tem um clássico com o Fluminense do Maracanã nessa parada também. Vamos para os números, então, do Vasco na atual Sul-Americana. Foram 5 jogos com apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O aproveitamento está abaixo dos 35% e sofreu 3 gols a mais do que marcou, 5-8. É o terceiro colocado, ainda está a 2 pontos do Melgar, vai para essa decisão, então, também jogando dentro de casa. E foi assim toda aquela grande sequência de jogos do Vasco, jogando fora de casa, fora do Rio de Janeiro, fora de São Januário. A gente já vai, então, para o Rio com o Eugênio Leal, que conta pra gente a repercussão de Vasco e de Lanús, mas principalmente, né, Eugênio, a estreia do Fernando Diniz, que, claro, chamava e criava muita expectativa. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Bruno, Mari? É um prazer estar aqui no Sport Center, depois de tanto tempo com vocês. É isso, a repercussão tem 2 lados. A primeira com a derrota, o Vasco não tem mais chance de ser o primeiro colocado do grupo, que era o objetivo para evitar a necessidade de playoffs. E a consequência é que o Vasco precisará ganhar do Melgar no último jogo em casa. Vira uma decisão, vira uma final para o Vasco. Precisa vencer. O Melgar, portanto, jogará pelo empate, porque tem vantagem na pontuação. E para esse jogo, o Vasco não terá o Hugo Moura, que ontem o Fernando Diniz usou como dublê de André, né? É o que o André fazia no Fluminense, ele tentou fazer com o Hugo Moura, mas não é um jogador da mesma qualidade, acabou expulso do jogo de ontem, mas ainda assim, como volante, é o principal do Vasco, né? Protetor de defesa, e o André não estará nesse jogo. O segundo lado da história, né? A segunda face da moeda, deixando
um pouco de lado a questão da classificação, é a estreia do Fernando Diniz. E aí eu vejo que o time deu sinais, deu mostras de que tem muito a evoluir, é óbvio, mas ele já começou a entender um pouco da base do trabalho do Diniz. Me pareceu, embora o Marra tenha colocado que já tenha havido com o Felipe alguma tentativa de sair trocando passes, me pareceu que o time está melhor organizado para isso, melhor posicionado para sair trocando passes do que fez contra quando o Felipe ainda estava comandando o time. E mais, quando sentiu que estava difícil sair trocando passes, optou pela ligação direta. Tem muito a evoluir e ao longo do programa a gente vai falar um pouco mais sobre. Minuto. Alô? Acharam. Vem nem acharam. Ufa. Alex, acharam o Pedrosa. Cadê? Ele falou com a gente? Mandou um vídeo. Fala, Pedrosa. Fala, galera. Tô sabendo aí que vocês estão me zoando, né? E com razão, porque a estreia do Fernando Diniz, infelizmente, foi com derrota aqui na Argentina. O jogo lá no estádio do Lanús. Primeiro tempo em que o Vasco até conseguiu mostrar um pouquinho de evolução em relação aos dois últimos jogos. Claro, vexames contra Porto Cabedelo e também o Vitória. Entendo que você conseguiu ver um pouco de cara, uma postura melhor com e sem a bola, uma equipe que conseguia avançar linhas também e trocar passes, coisa que esse time pouco conseguia fazer nas últimas partidas, mas só durou 45 minutos. Acredito que a etapa inicial tenha dado um pouquinho do gosto do Fernando Diniz, que com apenas um treinamento parece que tinha trocado o elenco inteiro, mas na verdade não. Ele apenas trouxe confiança, trouxe uma nova postura e uma nova identidade de jogo também para o Vasco nesse primeiro tempo. Só que durou pouco. Como eu costumo dizer, infelizmente dentro desse grupo tem um fracasso impregnado. E para tirar esse fracasso que está impregnado, vai demorar um pouco, Fernanda, Venê, porque o Fernando Diniz vai ter muito trabalho. A boa notícia é que nos próximos 6 jogos, 5 serão no Rio de Janeiro, 4 em São Januário e 1 no Maracanã. Então, assim, é a expectativa que o torcedor vascaíno tem dele conseguir ver dentro do Rio de Janeiro a força da torcida, vitórias novamente. Já faz muito tempo que o torcedor não sabe o que é isso. E entrar nessa etapa aí do Super Mundial, tendo um mês de treinamento para o Fernando Diniz trabalhar e trabalhar muito bem essa equipe, porque é necessário. Mas a diretoria precisa entregar reforços, precisa fazer saídas também para mudar o perfil desse grupo e entregar suporte para o Fernando Diniz. Milagre ele não vai fazer. Tamo junto, pessoal. Daqui a pouco eu tô aí no Rio e amanhã a gente tá junto no SBT Esporte Rio. Beijo. Beijo, meu amigo. A gente não tá te zoando, a gente tava preocupado. Porque ele combinou de estar aqui hoje, não foi? E não tava. Aí a gente ficou, gente, aconteceu alguma coisa. Deixa eu rasgar. Vou rasgar. Vou rasgar não, que eu não vou rasgar a foto dele. Vou tirar. Alex, por favor, já achamos. Obrigada, Alex. Deus te abençoe, tá bom? Tá achado. Lucas Pedrosa. E ele deu um panorama muito parecido do que a gente já falou por aqui, né, Venê Casagrande? Em relação... A gente encontrou no 45 minutos iniciais um Vasco com mudanças, com a característica do Fernando Diniz. E a gente vê, obviamente... Um treino só ele teve. Ele vai ter um lastro muito grande para essa melhora e vai ter tempo também, sobretudo um tempo do Mundial. E no segundo tempo, mais uma vez, o Vasco cai de produção e acaba tomando o gol. O Venê trouxe um número aqui dos 10 últimos gols do Vasco. 9 o Vasco sofreu no segundo tempo. E os números não falam sobre tudo, mas ajudam a fazer um entendimento do que está visto, está falado. O Vasco não consegue jogar 90 minutos com muita intensidade. Ele acaba caindo de produção e acaba dando mole. Mas um futebol tem 90 minutos. Não tem jeito, Venê Casagrande. Agora, alguns personagens, assim, por exemplo, o Tietê, a gente via que já tinha uma facilidade até por conhecer o estilo de jogo do Diniz. Eu senti que o Tietê fazia muito bem. Às vezes ele voltava lá no Léo Jardim, aproximava sempre, fazendo essa forma que você disse, de trazer para um canto do jogo os adversários e, obviamente, o outro campo vai estar com alguém desguarnecido e você vira esse jogo. Eu vi também que voltou muito para buscar a bola e com certeza foi a orientação do Diniz, foi o próprio Coutinho. Perfeito. Mas aí, quando você pede isso ao Coutinho, você exige mais da parte física dele. Consequentemente, o tempo dele em campo vai diminuir. Tanto é que ontem ele foi substituído aos 35 do segundo tempo, após ele errar um domínio de bola, que o Coutinho pouco erra. Mas ele errou por quê? Porque ele estava extremamente fadigado, cansado em campo. Então o Diniz ele vai ter que equilibrar isso. Ou a diretoria vai ter que fazer reforços. Eu acho que tem que reforçar, independentemente de qual fosse o treinador, Diniz ou outro treinador. Eu acho que tem que reforçar o elenco do Vasco da Gama. Nesse momento, o torcedor tem total razão de ficar preocupado. Hoje, o Vasco briga pelo quê no Campeonato Brasileiro?
tem que fugir da zona de rebaixamento. Na Copa Sul-Americana, particularmente acho... Você acha que já foi? Eu acho que é melhor, assim, posso ser bem sincero, pensando na temporada do Vasco da Gama... Cadê? Vamos ver aqui, talvez o ideal não seja nem se classificar, porque se você se classifica em segundo, você automaticamente vai pegar um time muito forte da Libertadores da América. E com isso você ganha 2 jogos em um calendário que já é exigente demais. Talvez pro Vasco da Gama, futuramente falando, e até mesmo pro próprio Fernando Diniz, seja melhor nem se classificar, entendeu? Mas quem sou eu para dizer isso? Depende do que a diretoria pensa, de planejamento. A diretoria, desde o começo, deixou muito claro que estava priorizando a Copa Sul-Americana. Será que agora vai mudar? Vai priorizar a disputa do Campeonato Brasileiro? Porque não foi assim. Contra o Palmeiras, a gente pôde ver um Vasco vendendo um mano de campo, levando para Brasília, perdendo o seu ponto forte, que é São Januário, e poupando 2 principais jogadores, Verratti e Felipe Coutinho. Agora a diretoria vai mudar, depende muito do que debateu com o técnico Fernando Diniz. Tá aqui a tabela, Vene Casagrande, vocês de casa, essa tabela da Sul-Americana pro Vasco da Gama. Quem não pode ver, a gente conta. O Lanús é o primeiro colocado com 11 pontos. O Melgar é o segundo colocado com 7, o Vasco é o terceiro com 5 pontos e o Puerto Cabejo é o último colocado com 4 pontos. Lembrando que... Amigas e amigos, informações lá de dentro do Vasco da Gama. A gente viu um time do Vasco jogando muito mais bola do que estava jogando, né? Sob o comando do Felipe, né? Assim, o Fernando Diniz já dando uma cara para esse time, né? O Vasco tocando muito mais bola, né? Mais toque de primeira, né? Envolvendo adversário. A gente sabe que é muito pouco, né? Mas o Vasco tem tudo, né? Para assim, melhorar cada vez mais nessa temporada. Informações: Fernando Diniz quer um atacante móvel, um cara que saiba fazer gols para estar dividindo responsabilidades ali com o Verratti. E o nome, né, ideal que o Vasco, que o treinador, né, deu para a diretoria do Vasco é do atacante Richarlison. É isso mesmo, o Richarlison é vascaíno, todo mundo já sabe, tem um desejo de voltar ao futebol brasileiro, né, tem um desejo de jogar a próxima Copa do Mundo. Né? Então, assim, é um cara assim, de muito nome, um cara que pode sim dar uma cara muito boa. É claro, o Vasco se desfazendo do Payet, outros jogadores vão sair, vai abrir, né, mais um alívio, vai dar um alívio na folha salarial e o Vasco poderá formalizar, né, uma proposta oficial para o Richarlison, que é vascaíno de coração. Então, assim, amigas e amigos, eu quero saber de vocês aprovam essa chegada do Richarlison ao Gigante da Colina, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!